Stephanie tá aí? Tô aqui. Fernando, meu líder da Aqui. informática. Estamos aqui. Ô, Fernando, eu entendi lá, viu? Tranquilo. Eu tô achando, cara, que nós vamos tentar primeiro com a formatação, saca? Porque eu nunca Certo. formatei, nunca fiz nada nesse notebook aqui. Aí, se realmente continuar lento demais, aí a gente compra esse aparelhinho aí que você falou. Ah, tranquilo. Mas se comprar, eu lhe garanto que você não volta mais nunca para um HD. Não, mas vamos organizar isso aí. Você mora onde, Fernando? Você mora não é no norte do país, não, né? Você mora aqui em Não, Goiás mesmo, né? sabe o conjunto Vera Cruz 2? Sei. É setor do lado, aqui nessa região. Não, final de semana eu chamo você lá e você me manda a localização, Não, tá tranquilo. aí eu levo para você lá. Tudo bem. Nós vamos conversando. Gustavo tá aí? Boa tarde, estou sim. Ô, Gustavo, você tá aí, ué. O Cleverton, o rei das pedras de Santa Bárbara, tá aí não, Cleverton? Ele disse que vai chegar um pouco atrasado. Ah, ele que falou lá, né, que vai chegar um pouquinho atrasado, né? Foi. O D'Angelo não tá aí não tô vendo ele, o Alisson. Só dar uma olhadinha aqui na geral aqui. O D'Angelo não, o Alisson não. Eita, nós, os dois do grupo não estão. Calixto tá aí. A Hélida também tá aí, que eu já vi. Tô aqui. O Felipe não, Felipe. E aí, Felipe, tudo bem? De boa, e aí, professor? Suave? Suave na nave. Ó, o Alisson chegou, rapaz. Acabei de falar dele, ele chegou. O João tá aí. Vai tá um, vai tá um. João da Goiabeira. João, você mora na Pedrinha aí em Umas? Que pedrinha, moço, tá doido? Ai, vocês é ofendidos demais com essa pedrinha. Eu já fui lá, rapaz. Lá é bom. Bom bosta. Ah, Você tomar um tiro é bom. eu já fui lá na casa da Lorena, como é que é? Da Giovana, farra boa. Giovana, né? Lá a Tá festa. doido, moço, lá o trem é feio. Não, fui bem recebido demais lá, moço. Ainda fui com o carro do governo lá. Vai de noite lá, ué. De noite, eu fui lá de noite, ué. Festinha à Ah, porque você noite. tava com elas, então. Eu tava lá com elas. Aí, porque aí em Umas ninguém deu moral pra mim, né? Aí eu tive que ir, né? Ah, você vai só porque eu tenho as mulheres lá, vagabundo. Ué, você pode me levar também, ué. Ô, Cíntia, você tá aí escutando essas barbaridades, né, Cíntia? Tô. Brava, não fica brava, não. Fica com ciúme, não, que... O Klemer não tá, né, gente? Porque o Klemer disse que tá trabalhando nesse horário. Adriana, cadê a Adriana? Adriana também não. Eita, nós. Preocupado com esse povo que falta aula. Pedro, tá aí? Tá aí, Pedro Lucas. E o Marcos Reis. Cadê o Marcos? Ei, Marcão. Aí também não. Ô, Alisson, você tá de boa, cara? Vamos começar aqui, então? E, mãe? O D'Angelo, o Klemer, a Adriana e o Marcos Reis. Ô, Pedro, você que é dupla do Marcos, você dá um jeito no Marcos aí, viu? Conversa com ele. Depois ele fica aqui no meu particular, aqui cobrando de mim aqui. Moçada, vamos começar, então? Eu vou colocar para gravar aqui e aí a gente já começa a brincadeira. Gravar a reunião. Vamos lá então. Pessoal, boa tarde. Nós estamos então gravando mais nosso encontro, mais essa videoaula. E então logo o sistema esteja lá liberado para vocês, todas essas aulas estarão disponíveis para vocês. Pessoal que talvez ou não consiga participar, ou que não tenha participado de alguma outra aula anteriormente, todas as aulas eu vou deixar disponível
em um único módulo. Então, vou deixar um módulo só para videoaulas, e aí eu peço essa atenção de vocês, porque eu até comentei com outro grupo aí, eu não sei se foi com o mesmo grupo, se vocês estavam, que o Google ele está mudando algumas regrinhas, e o que vai mudar, que pode interferir na nossa vivência, de uma forma geral, é a quantidade de tempo que essas aulas vão ficar gravadas, tá? Então, é possível aí que essas aulas fiquem gravadas, no máximo, durante 30 dias. Então, assim que eu disponibilizar lá para vocês, tentem assistir o mais rápido possível, não extrapolando aí, né, esse intervalo aí de 30 dias, após eu ter disponibilizado para vocês. Acho que o que acontece é que estão utilizando muito o Meet de outras formas, não nesse formato ao vivo, né? Então, como a gente está deixando gravado, existe a possibilidade também, por exemplo, de eu gravar sozinho aqui a aula e disponibilizar para vocês como se eu estivesse dando uma aula gravada, né? Isso já aconteceu, outros professores já fizeram isso, eu mesmo já fiz isso. E esse não é o objetivo do Meet. Ele não foi feito para isso, porque senão isso começa a gerar uma necessidade de memória muito grande. Imagino que o Fernando possa explicar isso melhor ainda. Então, o Google está alterando essas regrinhas para que, eu acho que essa necessidade de muita memória não seja tão evidente, né, para o Google. Então, são só 30 dias, ainda não existe a data específica para quando que isso vai começar. Outras regrinhas que o Google também adotou é a questão da quantidade de alunos por sala, por ambiente, né? Então, se não me engano, eram 250, no máximo 250 alunos. Não é a nossa realidade, né, pessoal? Mas agora parece que o Google vai adotar aí no máximo 100 alunos. Isso não nos interfere, porque a gente não tem essa quantidade de alunos por turma. Mas, assim, eu só estou trazendo para vocês aí algumas mudanças que é possível que aconteça e que vocês fiquem atentos em relação a essa plataforma, tá? Pessoal, eu gostaria muito da atenção de vocês. Eu sei que, às vezes, nesse processo de aula, a gente fala muita coisa e talvez algumas informações ficam meio que perdidas, tá bom? Eu recebi algumas perguntas, em particular, dos alunos que estavam preocupados em relação à entrega de plano de aula e tal, e de forma nenhuma gostaria que vocês entendessem que isso incomoda. É melhor que se faça isso, tá, gente? Isso mostra que vocês têm interesse. Só que eu quero deixar uma coisa bem clara. Não existe ainda a entrega, tá? Não é para entregar nada ainda. E o combinado nosso é o seguinte, é que vocês só iriam entregar, fazer o negócio, né? Fazer o plano, mediante o material disponibilizado para vocês lá na plataforma, tá? Então, assim, a partir do momento que vocês tiverem subsídio para estudar o material, fala assim, pronto, agora eu tenho o material, vou estudar o material, eu tenho o material em mãos, eu tenho condições de fazer o plano de aula, tá? Aí sim, aí eu vou estabelecer as datas para vocês, para a gente começar a trabalhar dentro de datas de entregas, tá? Eu só estou fazendo um né, um adiantamento aí do que vocês vão ter que fazer. Então, quem já fez plano de aula, quem já organizou, ótimo. Quando eu liberar para vocês o sistema, quando eu liberar para vocês os conteúdos, vocês já vão ter condições. Se tiver que alterar alguma coisinha, altera, né? Mas já está bem adiantado. Então, só para deixar isso claro para vocês aí, para que vocês não fiquem tão preocupados em relação a esse processo. O que está rolando, professor? Nossa, eu estou perdido, como que é e tal. Mas, obrigado mesmo pela preocupação, tá? E assim, pelo zelo que vocês estão tendo aí nesse processo nosso aí de aulas online, tá certo? E para finalizar esses primeiros informes, Vitão, tá redondo, hein, bichão? Tá empapuçado, rapaz. Essa quarentena tá te fazendo bem, hein, rapaz? Olha. Chegando no porte atlético, né, professor? E esse cabelinho aí no gel, rapaz, você preparou para assistir minha aula mesmo, hein, rapaz?
Aí sim, professor. Tava com saudade sua aí. Agora sim, agora nós temos o... Ô, rapaz, agora sim, Felipe. Agora eu achei sua dupla. Então, a dupla do Felipe é o Vitor Hugo. Só faltava você chegar, Vitão. A cereja do bolo, né? Chega sempre por hoje. Ô, Vitor, depois você entra em contato com o Felipe aí para saber o que vai rolar aí das atividades, tá bom? Beleza. Quem é Felipe, professor? Felipe é o melhor que tem aqui. Não, beleza. Depois eu vou chegar nele. O senhor manda o zap Ele é nele. ele é do noturno. Depois você fala com ele aí que aí ele te adianta aí o que nós em que processo que nós estamos, tá bom? Não, beleza, é nóis. Pessoal, então para a gente encerrar esse primeiro momento aí de explicações, orientações de uma forma geral, nós vamos ter um meeting de práticas pedagógicas, tá? Olha que chique, hein? É o meeting de práticas pedagógicas. Esse meeting, ele vai inserir todos os alunos dos cursos de licenciatura e existe uma tentativa por minha parte, né? Por mim, de que a gente faça a inserção também dos cursos de licenciatura das outras faculdades União de Goiás, que é lá do... Uai, Felipe, o Vitão já saiu da reunião, ó. Oh, meu Deus do céu. Existe uma necessidade, então, assim, um desprendimento meu de que os alunos das outras faculdades também participem. Não sei se vocês sabem, a União de Goiás está com um polo em Brasília e em Formosa, e lá tem também cursos na área de pedagogia. Então, existe essa possibilidade que eles participem também. Estou fazendo essa divulgação. Estou fazendo a inserção também da Atlética e a galera aqui da licenciatura, não sei se vocês têm essa compreensão, mas nós temos uma Atlética da licenciatura, tá? Então, Atlética bacana da licenciatura, o pessoal tentando se envolver aí, e a gente buscar aí essa participação da Atlética também como um dos core organizadores, tá? Vai ser muito interessante esse meeting, e ele vai entrar como aula e vai entrar como certificação também, tá, galera? Com temas variados relacionados à atuação pedagógica. E aí nós vamos ter um dia específico, um dia para os cursos, então vai ter um dia, a gente vai tentar fazer em 3 dias, e o último dia os alunos vão ser direcionados para as suas áreas específicas. Então, educação física vai ter uma palestra com alguém da educação física, ciências biológicas com o pessoal da biologia, pedagogia e assim vai, tá bom? A gente está tentando fazer já o mais rápido possível, final de setembro, início de outubro, a gente fazer isso aí acontecer, o nosso primeiro meeting. Então, é uma proposta das disciplinas de práticas pedagógicas e eu espero que vocês também se sintam organizadores nesse processo, tá? Então, é interessante que quem vai escolher os temas, vai partir tudo dos alunos das práticas pedagógicas, em especial as minhas práticas pedagógicas, que, no caso, sou eu que estou aí buscando esse acontecimento, tá? Então, eu gostaria que vocês se sentissem bem, assim, privilegiados nesse processo aí, tá certo? Então, já fica aí informado. Professor, como que vão ficar as aulas? Às vezes a gente tem aula em algum dia e tal. A gente vai tentar marcar em um determinado horário que não atrapalhe tanto os professores, né, principalmente do noturno, que a gente tem aqui a clientela mais do noturno, da licenciatura. Então, a gente vai tentar marcar em um horário um pouquinho mais tarde, para que o professor ele acabe um pouquinho mais cedo a aula, para que vocês consigam participar desse meeting. Tá bom? Tá avisado, então, a gente retoma para a nossa aula. Pessoal, olha só. Hoje é bem tranquilo, eu vou dar continuidade naquela parte que a gente fala sobre as 8 dimensões de conhecimento estabelecidos pela BNCC. Eu busquei, assim, dar uma refletida a respeito de alguns probleminhas que a gente está tendo em relação a essa junção de turmas,
porque no caso eu tenho aqui alunos que não viram ainda o ensino fundamental, e os que passaram pelo ensino fundamental, passaram assim, ainda não passaram, né? Então a gente está aí nesse processo ainda meia boca, e aí eu preciso de também me reformular nesse processo e buscar um novo formato para a gente desenvolver os conteúdos, tá? Eu vou deixar disponível para vocês, hoje a gente vai ver um vídeo rápido, ele tem 10 minutos de duração o vídeo. Esse vídeo, ele também é fácil acesso, ele está no YouTube, é Dicas de Educação Física, é um canal no YouTube muito bacana, se vocês quiserem seguir esse canal, ele fala da educação física de uma forma geral, desde os esportes até a parte de licenciatura, práticas pedagógicas, no qual a gente vai ver aqui agora, tá? Então, assim, é fácil acesso, vocês podem buscar depois essas informações e também eu vou deixar disponível para vocês na plataforma, tá bom? Reforçando, sempre falo, e vocês vão colocar isso até no discurso de colação de grau. A minha preocupação é que vocês se atentem aos conteúdos, não somente para uso em escola, mas para que vocês se atentem a esses conteúdos como possibilidade de concurso público, beleza? Então, se atentem a isso. Base Nacional Comum Curricular é conteúdo de currículo, é conteúdo de concurso, e vocês precisam de estar atentos a isso aí, porque a gente está aqui já se preparando para isso, tá? É inadmissível um aluno da licenciatura não pensar nisso. Professor, mas eu que ainda não estou formado, posso prestar o concurso? Pode, pode. Você pode prestar concurso como forma de já ir se preparando para as provas, né? Quem já está aí, ó, no caso que é o João Guilherme, a Cíntia, o Alisson, está quase beirando formar, também pode, porque demora para chamar. Às vezes vocês ficam no cadastro de reserva, demora uns 2 anos para chamar. Eu já dei exemplos até da minha esposa, que ela é farmacêutica, prestou um concurso, demorou mais de 2 anos para chamar ela. Ela nem estava esperando, de repente, ela foi avisada por um colega que estudou com ela, que viu o nome dela no concurso, que ela nem lembrava desse concurso que ela tinha prestado. Então, assim, prestem um concurso, façam. Pelo menos fiquem no cadastro de reserva. Nossa, não fui aprovado, vou chorar, vou entrar em depressão, vou morrer. Não precisa. Fica no cadastro de reserva, cruza os braços, vai trabalhar em outra coisa, vai seguir sua vida profissional e vai chegar o momento seu que eles vão te chamar da forma como acontece normalmente, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Primeiro, a gente vai falar sobre a BNCC. Ele vai dar um geralzão, tá? Só antes da gente começar, nossa, hoje eu estou ligado no doce também, estou falando mais do que... eu tinha passado no semestre passado, um link para vocês fazerem um curso. Ah, gente, eu esqueci o nome da plataforma lá, que era o curso. Impulsiona, se não me engano. Impulsiona, rapaz, muito bem. Tô E fazendo. aí lá tem muitos, isso, pelo AvaMec, então é esse pessoal mesmo. Inclusive lá tinha um curso a respeito de BNCC, né? Eu não sei se vocês fizeram esse curso, mas é um curso muito válido mesmo para BNCC, tá? Quem fez, ótimo, e continuem lá na plataforma, porque direto aparece cursos rápidos, né, gente? Vocês viram que tem muitos cursos lá que são cursos rápidos que dá para vocês aproveitarem. E todos gratuitos, viu, gente? Todos gratuitos. Quem quiser depois, quem não estiver atento a isso aí, me chama no particular, fala assim, professor, e aí, me arruma esse curso também, que aí eu mando para vocês o link, tá? Então, vamos lá. Você ainda acha que fazer uma pós é algo super distante e possível para poucos? O Descomplica Pós... Não critica que meu YouTube não é o YouTube Premium,
Olá, amigos e amigas do canal Dicas Educação Física. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a BNCC da Educação Física. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Márcio Costa, aqui do canal Dicas Educação Física e do blog dicaseducaçãofísica.info. Se você ainda não conhece o blog, visita lá dicaseducaçãofísica.info, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever agora. Vamos lá ao nosso vídeo de hoje. Bem, amigos e amigas, o que é a BNCC? BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, que nada mais é que o currículo básico para todas as escolas da educação básica brasileira, ou seja, da educação infantil, passando pelo ensino fundamental e o ensino médio. A BNCC deve ser seguida como currículo básico. Bem, e a educação física como componente curricular obrigatório da educação básica tem o seu próprio documento da BNCC, e é dele que nós vamos falar agora. Bem, primeira coisa, meus amigos e amigas, é que a educação física está estabelecida definitivamente como um componente curricular da área de linguagens, junto com língua portuguesa, com educação artística e com língua estrangeira. E o que muda com essa situação, com a educação física na área de linguagens? Na verdade, não muda muita coisa. Para quem se formou aí da década de 90 para cá, já conhece várias abordagens que colocam a educação física na área de linguagens. Mas a função do professor agora é tematizar as práticas corporais da cultura corporal. Não mais ficar focado em técnicas esportivas, né, no desenvolvimento da aptidão física. Não que isso não possa ser conteúdo da educação física, né? Se você estiver tematizando o voleibol, por exemplo, as técnicas do voleibol serão conteúdo da sua aula de educação física, né? Mas você não pode mais se limitar só a isso. Ok, amigos? Vamos lá. Quer investir na sua carreira gastando pouco? Descomplica, tem uma pós-graduação que você pode pagar. São mais de 5 cursos entre marketing, tecnologia, educação, gestão, engenharia e direito. Bem, e o que são práticas corporais? Bem, as práticas corporais estão aqui, amigos. Já é o que nós já estamos acostumados, né? Já é basicamente o que existe nos PCNs, né? São os jogos e brincadeiras, os esportes, as danças, as lutas, as ginásticas e as práticas corporais de aventura, que é o termo que a BNCC usa para falar dos esportes de aventura. Então, nessa situação aqui, em relação aos temas das aulas de educação física, não muda muita coisa. As práticas corporais são os temas das aulas de educação física. Então é isso que você vai tematizar nas aulas, esses temas aqui. Prosseguindo. Bem, agora, como tematizar as práticas corporais, né? Essa é a pergunta que fica diante dessa nova abordagem da BNCC da educação física. Bem, amigos, tematizar as práticas corporais nada mais é do que abordar de diversas formas as práticas corporais, né? Não mais abordar, como eu já disse anteriormente, apenas com enfoque nos gestos técnicos ou na aptidão física dos indivíduos, dos alunos, né? Você deve trazer várias outras formas de abordar as práticas corporais, né? Se for, mais uma vez, abordar o voleibol, você não só deve ensinar gestos técnicos, mas você deve discutir o voleibol, a origem do voleibol, o desenvolvimento do voleibol, como o voleibol é praticado no Brasil, como praticado fora do Brasil, como ele é praticado ali no bairro, se ele não é praticado no bairro, por que não é, né? Existem espaços para a prática do voleibol.
O professor pode usar recursos multimídias para falar sobre o voleibol, para tematizar o voleibol, pode visitar locais próximos ali da comunidade, da escola, onde se pratica voleibol, pode trazer convidados, né, que são praticantes de voleibol para falar sobre voleibol. Então, existem várias formas de tematizar as práticas corporais e é assim que o professor deve se comportar, né? Não mais focando apenas em gestos técnicos ou na aptidão física. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire. Prosseguimento aqui, vamos a um exemplo, né? A capoeira, né? Se o professor for tematizar a capoeira na aula de educação física, ele pode, por exemplo, né, passar um vídeo sobre a capoeira, sobre a história da capoeira, sobre o desenvolvimento da capoeira, seguido de uma vivência da capoeira, né? Ele já vai estar abordando ali a capoeira de duas formas diferentes, né? Tematizando a capoeira de duas formas diferentes, né? Ele pode fazer uma roda de conversa depois desse vídeo, da vivência, e discutir a capoeira, a origem da capoeira, os estilos de capoeira, né? Um tema bem polêmico e bem rico, né? O professor pode levar suas turmas da escola para visitar grupos de capoeira que existem ali próximo da escola, né? Imagina que experiência bacana que pode ser para os alunos. E o professor também pode convidar grupos de capoeira, mestres de capoeira, para ir até a escola, né? Discutir sobre a capoeira, fazer uma roda de conversa, fazer uma roda de capoeira lá, prática, vivenciar capoeira junto com um grupo de capoeira, né? Imagina quanta vivência rica que os nossos alunos podem ter, né? Quanto aprendizado que eles podem ter abordando a capoeira e outras práticas corporais de diversas maneiras, né? Não só mais se limitando a treinamento técnico, físico dos nossos alunos, né, pessoal? Vamos lá. Bem, a BNCC, amigos, ela dividiu os temas da educação física em unidades temáticas, né? E ela tem essa sugestão aqui para o ensino fundamental. Por que eu estou mostrando apenas a sugestão do ensino fundamental? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, aqui em março de 2019, ainda não tem essa divisão, essa sugestão na BNCC do ensino médio. Apenas tem na do ensino fundamental. Então, a gente vai falar apenas a do ensino fundamental. E essa divisão aqui, que é a sugestão que a BNCC faz para os currículos de educação física, né? As brincadeiras e jogos do 1º ao 7º ano, os esportes do 1º ao 9º ano, ou seja, em todo o ensino fundamental, as ginásticas também do 1º ao 9º ano, as danças também do 1º ao 9º ano, as lutas, vejam só, do 3º ao 9º ano, não tem lutas sugeridas pela BNCC no 1º e no 2º ano, e as práticas corporais de aventura apenas do 6º ao 9º ano. Agora, isso quer dizer que eu não posso, por exemplo, tematizar as brincadeiras e os jogos no 8º e no 9º ano do ensino fundamental? Não quer dizer isso. Você pode. A BNCC, em seu documento, ela diz que isso é uma sugestão de currículo, mas cada escola, cada município, cada rede estadual tem a sua realidade e pode adaptar essa sugestão que é feita pela BNCC. Ok, amigos? Vamos lá sobre as dimensões do conhecimento na BNCC. Isso eu acho bacana, eu coloquei aqui porque eu acho bem bacana, porque isso também tem nos PCNs, né? Que é a divisão dos conhecimentos ou dos conteúdos em conceituais, que é o saber sobre, procedimentais, que é o saber fazer, e atitudinais, que é o saber ser e conviver. Isso eu acho muito importante, isso ajuda muito os professores, principalmente os professores iniciantes, a planejar a sua aula, dividindo ela entre esses
essas dimensões do conhecimento, né? Por exemplo, na capoeira, que é o exemplo que a gente colocou já aqui nesse vídeo, você pode trabalhar temas conceituais, como, por exemplo, a origem da capoeira, né? Ou quais são os golpes de capoeira, ou quais são os instrumentos utilizados na capoeira, né? Isso vai fazer o aluno saber sobre a capoeira, né? Na dimensão procedimental, você vai ensinar alguns movimentos da capoeira, alguns golpes da capoeira, né? Que é o saber fazer da capoeira, né? Ensinar a tocar os instrumentos da capoeira, né? Que é a nossa luta dançada. E atitudinais, né? O aluno vai saber como se comporta, quais são as atitudes ali que são permitidas ou não, né, no jogo de capoeira, na luta da capoeira, na dança da capoeira, né? Então, assim, fica mais fácil de fazer o planejamento das nossas aulas e das práticas corporais que a gente tem que tematizar nas aulas de educação física. Bem, amigos, isso foi só uma introdução sobre a BNCC Educação Física. Eu pretendo fazer outros vídeos para a gente se aprofundar mais sobre a BNCC Educação Física, falando mais especificamente das práticas corporais em si. Então se inscreve no canal para... Certo, pessoal? Ele faz uma introdução da BNCC. Então, assim, eu estou só partindo de um pressuposto, tá? Eu estou pressupondo que alguns aqui não tinham ouvido falar em BNCC, em Base Nacional Comum Curricular, e passei esse vídeo aí de uma breve introdução, tá? Introduçãozinha básica. Eu imagino que vários de vocês já sabiam disso, alguns até, inclusive, já fizeram um curso disso aí, dessa BNCC, e ele coloca algumas questões que a gente também já tinha abordado, principalmente quando ele fala das unidades temáticas, né? Que ele fala das unidades temáticas do ensino fundamental. A gente não está falando de ensino fundamental, então eu quero deixar claro para vocês, é que a gente pode usar unidades temáticas do ensino fundamental, mas pensando em dimensões diferentes, em uma abordagem diferente, levando em consideração as dimensões que são pré-estabelecidas para o ensino médio. Então, o que nós temos hoje? As dimensões do ensino fundamental é bem diferente das do ensino médio? São basicamente as três que ele abordou ali, que é a conceitual, a procedimental e as atitudinais. Então, porque lá naquele site, lá não aparece, tipo, as nossas, né, nesse caso. Aí eu entendi isso, que seria diferente as do ensino médio e do ensino fundamental. Isso, então assim, lá no ensino fundamental, a gente vai falar muito a respeito dessas três dimensões, conceitual, procedimental e atitudinal. Até mesmo porque com a faixa etária desses alunos de ensino fundamental, a gente não consegue um aprofundamento de determinadas dimensões, né? Se você olhar as dimensões do ensino médio, algumas sim, mas ficou bem dividido nesse processo, tá? O que é necessário a gente entender é que, às vezes, o conteúdo que eu falo lá, o esporte, a dança, as lutas, eles vão ser os mesmos, enquanto o nome... Uai, professor, o senhor está falando de dança de novo, lá no ensino médio? Sim, mas utilizando de dimensões diferentes. Essa é a lógica do ensino médio. A grosso modo, seria falar que nós estamos aprofundando os conteúdos que foram trabalhados no ensino fundamental, a grosso modo. Mas a gente precisa de entender as dimensões que são estabelecidas lá no ensino médio, específicas da educação física, tá bom? Então, assim, a gente não tem que reinventar a roda, né? A gente não consegue reinventar a roda é a roda. Então, os conteúdos,
a serem trabalhados no ensino médio são os conteúdos que a gente tem como padrão. É óbvio que a gente pode buscar incorporar algumas discussões, né? Mas isso tudo a gente precisa de levar em consideração o objetivo que eu tenho no ensino médio. Então, assim, qual o objetivo do ensino médio? O que eu quero com o ensino médio? O que os alunos precisam de aprender no ensino médio, né? Outro ponto importante que o autor coloca aí, que é um vídeo, ele mesmo fala, é um vídeo que foi gravado no ano passado, em março de 2019, e até o momento, tá, pessoal? Até o momento, nós ainda não temos uns conteúdos pré-estabelecidos como sugestivos, como sugestão para os professores, da forma como a gente tem do ensino fundamental. Então, lá no ensino fundamental, a gente tem os conteúdos, né? As unidades temáticas estabelecidas, organizadas por série. No ensino médio, a gente ainda não tem essa sugestão de unidades temáticas, e creio eu que não tem, porque seriam praticamente as mesmas. Então, eu, assim, a minha visão, e talvez até de vocês que já estudaram BNCC, que já passaram por esses cursos, eu imagino que a visão que os autores, quem está desenvolvendo isso aí, vai ser em relação à abordagem das dimensões, tá? Então, por isso que, como um dos primeiros conteúdos que eu vou estabelecer com vocês, vai ser essas dimensões, inclusive até a gente dividir os grupos para que a gente trate dessas dimensões. Então, eu imagino que a divisão que vai acontecer num futuro próximo, ela vai ser amarrada nessas 8 dimensões, tá? Professor, eu quero ser mais resumido nesse processo aí. Eu quero saber da sua matéria. O que vai cair na prova? O que vai cair na prova, então, gente? Nesse momento, o que vai cair na prova? Uma abordagem do que é BNCC. Então, vamos ser mais resumido nesse processo, né? Porque tem hora que eu acho que eu também viajo, eu vou lá no concurso que você vai prestar lá em Paraupebas, lá perto da cidade do Fernando. Só que vamos lá na nossa realidade, na nossa matéria. Professor, o que vai cair na prova? Vai cair na prova BNCC, uma abordagem geral, esse resuminho que a gente falou aqui agora, né, do que é BNCC, para que serve ela, o próprio nome é bem já explicativo, talvez até com as suas próprias palavras vocês conseguem explicar, uma base nacional comum curricular, ela serve para quê? Para ter um norte. O aluno que estuda aqui no Centro-Oeste, quando for lá para São Paulo, tem uma segmentação de conteúdos seguindo um mesmo padrão, tá? Basicamente isso. E, por enquanto, as 8 dimensões do ensino médio relacionadas para a educação física, tá? Cuidado quando vocês forem estudar BNCC, porque vocês precisam de mapear e encontrar a educação física, em especial lá no ensino médio. A educação física no ensino médio, ela está fazendo parte da área de linguagens, junto com a língua portuguesa e junto com a disciplina de arte. Aí é interessante, você fala assim, poxa, professor, mas é uma educação física que trabalha com o movimento, fazer parte junto lá com a língua portuguesa? Sim. Então, essas compreensões que a gente vai adquirir no decorrer das nossas aulas. Por que a educação física ela está na área de linguagens? Porque o corpo se comunica. Não é só a linguagem, a fala que se comunica, né? O corpo se comunica. Então, eles entendem na área da educação que existe muito dessa comunicação do nosso corpo em relação aos estudos, em relação à educação, né? Então, a gente precisa de ampliar esse repertório de explicação aí, tá certo? Entendeu o que vai cair na prova, né? Então, vamos adiante. Eu vou compartilhar a tela com vocês, e agora a gente vai entrar em leis. Vamos falar de leis, tá? É algo que não muda. O que eu preparei para vocês nesses slides
é um puro Ctrl+C, Ctrl+V, sem hipocrisia, sem mentira, de falar assim, nossa, professor, que maravilha, porque não tem jeito, gente, não tem jeito. Nós estamos falando de lei. Lei é lei. Não tem como eu inventar, não tem como eu deduzir, não tem como eu resumir. Eu fiz recortes de leis e coloquei para vocês lá nos slides. Primeiro a gente vai falar da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lá do ano de 1996. Olha só, hein? 1996. Tem quantos anos já, pessoal? 24 anos já? 96, 2006, 24 anos, olha só. Deixa eu contar a historinha rapidinho para vocês. A LDB, ela foi muito válida para nós, ela foi um dos grandes, como que eu posso falar? Acho que um resultado muito... Hã? Não entendi, Calixto? Divisor de águas. Isso, então, divisor de águas mesmo da educação, né? Com a chegada da LDB, ela definiu um ponto muito importante, que foi a obrigatoriedade de professores graduados no ensino regular, na educação regular. Educação regular que eu falo é ensino fundamental e médio. Então, a obrigatoriedade de graduados, lá em 96. Alguns governos tentaram dar uma facilidade para alguns professores que não tinham a graduação. Então, vejam bem, talvez seja tão fora da realidade de vocês, que são mais jovens, isso aí. Até lá entre 1996 a 2004, nós tínhamos muitos professores que não tinham graduação. Muitos. Às vezes, alguns de vocês aí pode até lembrar dessa época, de ter um professor que não era formado na área, não era nem graduado, tinha ensino médio. Aí terminou o ensino médio e foi para a escola dar aula, porque tinha afinidade. E aí a LDB veio para, além de outras questões, né, muito importantes, definir isso aí. O que alguns governos fizeram? No caso do estado de Goiás, que eu posso citar como exemplo. Eles fizeram aqueles cursos a parcelada, chamava assim, né? O que você está fazendo? Estou fazendo educação física parcelada. O que era essa parcelada? Era uma graduação que fazia aos finais de semana e em tempo mais rápido. Para quê? Para que esses professores se formassem o mais rápido possível e pudessem continuar na licenciatura. E isso, pessoal, para os professores da época, foi um ganho enorme. Por quê? Porque eles ganhavam um valor X como concursados, e depois eles puderam dar entrada e começaram a receber como professor mesmo, que a gente chama no estado de professor P3, que é o professor graduado. Então, a LDB, ela possibilitou, dentre vários outras questões, isso aí para nós, né? Depois da LDB, a gente veio aí com a instituição do teto, do piso salarial do professor no Brasil. Então, isso também foi um outro divisor de águas, falar assim, uma mudança geral. Hoje o professor não pode receber menos do que X. Hoje a gente tem um piso salarial no Brasil inteiro. Então, isso é importantíssimo também, tá? Importantíssimo, porque se a gente tem um piso, o teto, a gente já começou a melhorar ele também, o máximo, né? Porque se você tem um piso que é lá embaixo, tinha professor ganhando menos de um salário mínimo, vários lugares do Brasil, professor ganhando menos de salário mínimo. Então, quando se estabeleceu um piso salarial, obviamente, o de cima também altera, então isso foi um ganho, né, muito grande. E para encerrar esse processo de evolução na educação no Brasil, daí a gente tem aí a BNCC, que é o mais atual, mas que vocês entendam que a BNCC é uma base curricular
sugestão, como forma de orientar os professores no Brasil, tá? Ela não é ela não é instituída como obrigatoriedade. Então, vocês vejam que a gente tem uma liberdade de trabalhar outros conteúdos, e ela está atrelada à LDB, tá bom? BNCC, ela não é lei, ela está atrelada à LDB de 1996. E a LDB de 1996, ela tem um monte de alterações, um monte de regras, de leis novas, né, que eles vão fazendo emendas de leis, eles vão tirando uma, colocando outra. Então, isso tudo aí a gente vai precisar de entender no processo, tá? LDB também despenca em concurso público, viu, gente? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês, desses recortes que eu fiz aqui. Só para deixar claro, para a gente nortear os nossos conteúdos do ensino médio. A gente precisa de nortear os nossos conteúdos. Mas levando em consideração o que, pessoal? O que o aluno tem que aprender no ensino médio? E é engraçado a gente falar isso, porque todos nós fomos clientes dessa loja. A gente conhece essa loja, a gente conhece esse bar, a gente conhece o ensino médio, porque nós passamos por ele. Daí a pergunta que fica, nós fomos atendidos desse jeito? Nós recebemos essa mercadoria desse jeito? Né? Então, os objetivos do ensino médio, de acordo com o LDB, tá aí, ó. A duração é de 3 anos, salvo as exceções da EJA, né? E é uma forma de acelerar mesmo os estudos, mas de uma forma normal, o ensino médio de 3 anos, e ele tem as seguintes finalidades. Então, vamos lá para as finalidades para a gente compreender. A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Ou seja, aqui eu já estou contando para vocês, a lei está me permitindo que eu posso sim falar dos mesmos assuntos que a gente falou no ensino fundamental, mas de forma o quê, pessoal? Aprofundada. É o que eu estou falando para vocês. Meu Deus do céu, o que eu vou trabalhar no ensino médio? Gente, nós não estamos reinventando a roda. A roda existe, eu só estou aprofundando o conhecimento dela. Tá? Eu estou trazendo outras possibilidades de utilização dessa roda. Tá bom? Segunda finalidade. Olha só o tanto que é interessante essa aqui, ó. A preparação básica para o trabalho e cidadania do educando. Então, você está preparando para o trabalho e para que ele tenha uma vida em sociedade de forma digna, respeitosa, que é um cara que respeita leis, enfim. Para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posterior. Vou dar um exemplo muito básico. Quem estuda de manhã entra que horas na escola? 7 horas da manhã, né? Se eu estou naquela escola que a escola permite que o aluno entre 7h10, 7h15, 7h30, vocês acham que ele vai conseguir se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação? Vocês acham que ele vai chegar no horário, que ele vai ser um bom funcionário, que ele vai conseguir manter essa lógica? É difícil? É difícil. É óbvio que a gente vai pensar assim, pô, professor, mas a pessoa vai ter que se adaptar. Sim, mas ela vai se adaptar com dificuldade. Ou seja, a gente está preparando o indivíduo para ser um bom cidadão.
com regras, com limites, tá? Com possibilidades de se adaptar. Eu consigo me adaptar às novas possibilidades. Então, os conteúdos, eles podem ser trabalhados com essa possibilidade de adaptação. Dentro da educação física, por exemplo, eu entrego para os alunos um jogo e peço para que eles façam adaptações ao jogo. Nada mais do que a gente está começando a preparar esse aluno para esse nível de conhecimento, tá bom? Preparação básica para o trabalho não quer dizer que você está preparando o aluno para o vestibular. E a gente tem muito essa mania no ensino médio de só colocar exemplos relacionados a vestibular, relacionados ao curso superior. Então, a gente tem que começar a remediar esses assuntos, essas discussões, porque nem sempre, isso não pode ser visto como regra, o aluno que tem curso superior, aliás, o aluno não, o indivíduo que tem curso superior é mais bem sucedido do que a pessoa que não tem curso superior. Isso não é regra, tá? Às vezes a pessoa tem um curso técnico, às vezes a pessoa fez um curso profissionalizante e é muito feliz e muito bem sucedido na vida. Exemplos. Um cara que é dono de uma marcenaria, que faz móveis planejados, armários, o cara é um cara muito bem sucedido. Talvez ele não tenha nem curso superior, ele nem fez curso de design de modas, aliás, design de interiores, de arquitetura, de engenharia, não, ele fez um curso de marcenaria. E aí ele teve uma educação financeira e foi um cara bem sucedido, tá? Então isso não pode ser visto como regra. A ideia é que você prepare o aluno do ensino médio para o trabalho, beleza? Terceiro, o aprimoramento do educando. Isso tudo está na LDB, viu, gente? Está lá na LDB, deixa jeitinho. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual, do pensamento crítico. Que o aluno consiga fazer uma leitura, consiga interpretar aquela leitura, consiga refletir, consiga criticar, né? Então, a gente precisa de ter essa compreensão. Exemplos, nem tudo que a gente vê na televisão, escuta na televisão, deve ser levado em consideração. A gente tem que ter a capacidade de reflexão, a gente tem que ter a capacidade de compreensão do que a televisão quer nos passar. Só estou dando um exemplo, tá? Então, até está aqui grifado, né? Que é a capacidade do pensamento crítico. Então, esses alunos que saem do ensino médio têm que ter essa capacidade. É o que eu falei no começo da nossa conversa aqui. Vocês foram clientes do ensino médio. Vocês têm essa capacidade? Se tem, hoje, ótimo. O ensino médio da escola de vocês cumpriu com a sua função, tá bom? Quarto, a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. A gente consegue ter uma relação de compreensão de tecnologia, de trabalho, de como usar as possibilidades científico-tecnológicas. Eu consigo hoje ir para um trabalho e conseguir aprender as tecnologias possíveis do meu trabalho, e aí vai, tá bom? Então, isso é o objetivo do ensino médio. Vou dar um exemplo básico, do mais básico, né? Dentro da nossa realidade aqui. Será que todos os alunos que saem do ensino médio têm compreensão da... Como é que a gente chamava lá? Do curso de computação básica, né? Word, Excel, digitação, essas coisas básicas para que eles sejam já inseridos no mercado de trabalho. Será que a gente tem alunos que têm essa compreensão? Que saem com essa compreensão? Essa parte aí. Pode falar, Felipe.
E cai no concurso essa parte de informática básica. Aquele concurso de estágio lá do governo, eu fui fazer e tinha essa parte. E a maioria das coisas, algumas coisas eu lembrava, porque a primeira matéria EAD da faculdade é a matéria que trata desses assuntos e já deu uma ajudada. Mas se tivesse uma base maior, ia ajudar mais ainda. Gente, caiu numa prova de concurso, essa inclusive até eu fiz. Eu fiz até para testar. Então, eu falei assim, gente, vou ver como é que eu tô. Não fui tão mal, não, gente. Fiquei no cadastro de reservas. Foi uma prova de concurso da Câmara Municipal de Goiânia. Câmara Municipal de Goiânia, isso mesmo. Salário de 6 ou 7 mil reais, trabalhava só meio período, 30 horas. E aí falou isso, Felipe. Teve uma parte da prova que era só parte de tecnologia. Só que eram perguntas tão assim, gente, que não tem lógica, as perguntas básicas, que perguntava até de questões de Wi-Fi, questão de roteador, questão de megabytes, essas coisinhas, informações básicas, entendeu? Falei, meu Deus do céu, olha só, eu precisava de estar mais antenado nessas coisas, nessas informações básicas. Então, isso é compreensão do ensino médio, né? E quando eu falei para vocês também, assim, gente, o ensino médio não prepara só para o vestibular, porque a gente vai ter uma clientela muito pequena, menos da metade, de alunos das escolas públicas que vão para a faculdade, tá? Então, por exemplo, aqui no Menino Jesus mesmo, que na escola que vocês fazem estágio, cerca de 30% no máximo são os alunos que saem para o ensino superior, tá? Eu estou falando assim, mas e depois? Depois pode ser que eles vão, assim como aconteceu com vários de vocês, né? Termina o ensino médio, já quer fazer o quê, gente? Quer trabalhar, quer ganhar seu dinheiro, né? Quer viver um pouco a vida sem estudar, porque tem gente que pensa assim, nossa, eu estou cansado, eu vou dar uma descansada. E depois de alguns anos, voltam para a faculdade, cada um no seu tempo, né? Eu estou falando, na questão assim, terminou o ensino médio e já entra direto para a faculdade, né? Então, a gente não tem muito isso. A gente tem uma clientela muito grande de pessoas que saem do ensino médio e vão trabalhar. Daí a pergunta, galera, que é algo que está muito real dentro das nossas vidas, porque a gente vive em sociedade. A prestação de serviços. Como que está a prestação de serviços das pessoas nas lojas que a gente vai, de vendedores, na prestação de serviço de uma forma geral? Eu já percebi, assim, uma grande dificuldade, por exemplo, de jovens em manusear computador, né, em fazer contas. Se não tiver lá no caixa e o próprio caixa fizer a conta, ele não consegue fazer o troco, né, ele volta troco errado. Então, a gente tem aí uma deficiência nessa área, e isso está muito visível, e se eu perguntar para vocês, vocês vão falar assim, poxa, professor, é verdade, né? Porque o conhecimento ele fica muito restrito ao que o aluno gosta, né, de fazer, que é mexer no celular, usar os aplicativos de celular, joguinho, aquelas coisas muito básicas, e às vezes, nos conhecimentos que são culturalmente reconhecidos por ele, enquanto família, enquanto comunidade, né? Então, a gente tem muito isso acontecendo, principalmente em localidades menores, onde o aluno ele se fecha somente naqueles conhecimentos que a família passa para ele, né? Que ele tem dentro da comunidade dele, tá certo? Bem, eu dei uma prolongada aí, mas, então, esse é o quarto objetivo do ensino médio, ensinar fundamentos científicos tecnológicos, isso é importantíssimo, tá? Eu trouxe só mais essa informação para vocês, que não é da nossa área, mas só para vocês terem essa compreensão de a gente está com o ensino médio muito inchado, né? O ensino médio ele ficou muito inchado com essa entrada, com essas emendas de lei, né? Então, aqui vocês vejam que foi em 2008, entra, portanto, as disciplinas de filosofia e sociologia,
como obrigatórias no ensino médio. E foi um dos problemas, né, que acarretou na diminuição da carga horária da educação física no ensino médio, tá certo? Então, a gente teve essa diminuição da nossa carga horária. Diminuiu de outras disciplinas também? Sim, diminuiu de outras disciplinas também. A gente tem escolas que adotam na sua matriz curricular, por exemplo, a segunda língua. Aliás, a terceira língua, né? Porque a primeira é a língua portuguesa. Aí tem o inglês e também adotam o espanhol. Então, diminui alguma carga horária também. Então, essa obrigatoriedade da filosofia, da sociologia no ensino médio, ela também diminuiu aí a nossa carga horária, né? Aí tem o texto aí, segundo a LDB, sendo atendida a formação geral do educando, poderá oferecer a formação para o exercício de profissões técnicas. Mas, nesse caso, são escolas específicas, né? Por exemplo, a gente tem o Instituto Federal. Aqui em Trindade tem o IFG, né, o Instituto Federal Goiano. Concomitante, junto com o ensino médio, ele faz essas profissões técnicas. Me falhou a memória aqui, quais que nós temos aqui em Trindade, né, mas... Eletrotécnica, edificações, automação e informática. Isso, edificações... Eletrotécnica, automação e informática. Isso, então é concomitante ao ensino médio, tá? Então o aluno ele já sai com essa formação. E é muito bom, viu, gente? Muito bom. Em Trindade a gente tinha algumas escolas estaduais, por exemplo, que saía com a formação em pedagogia. Eu esqueci, como é que é o nome, gente? Não era pedagogia, não. O nome não era pedagogia, não. E tinha uma outra que saía como técnico em enfermagem. Tinha uma escola que tinha técnico em enfermagem. Ai, gente, como é que é o da pedagogia? Eu vou lembrar e vou falar para vocês. Eu não aguento ficar buscando essas informações assim. Ai, que raiva. O trem tá na ponta da língua e não sai. Vou lembrar. Bem, esses são os objetivos do ensino médio, tá? E a seguir, a gente já tem... Então, só para dar essa ideia para vocês, tá, gente? Aí, Fernandão, travou. A culpa é sua agora, Fernando. Vou fazer a formatação. Destravou. É só para vocês ficarem ligados aí. Na aula passada a gente falou sobre cada uma, a gente citou, né? E a gente fez a divisão dos grupos. Correto, pessoal? Então a gente tem aí a Stephanie e o Fernando com a experimentação, correto? Quem não tiver correto aí, vocês me dão o grito aí. O Gustavo e o Cleverton ficou com uso e apropriação. O D'Angelo e o Alisson ficaram com a fruição. O Calista e a Hélida ficaram com reflexão sobre a ação. O Felipe e agora o Vitor Hugo ficaram com a construção de valores. É isso mesmo, né? Construção de valores. O João Guilherme e a Cíntia ficaram com análise. Clemer e a Adriana. Adriana chegou, gente? Alguém viu ela aí entrando? Clemer e a Adriana ficaram com a compreensão. E o Pedro e o Marcos Reis ficaram com protagonismo comunitário. Bem, quantas horas aí, por favor? Que aqui eu não estou vendo horas, não. Eu não vou fechar aqui, não, para ver horas, não. 15h15. 15h15. Bem, pessoal, na sequência, a gente iria falar sobre cada um deles, tá? Então, a gente tem aqui uma explicação de uma forma geral de cada um deles. Uso e apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise. Então, a gente iria falar de cada um deles. Compreensão,
Protagonismo comunitário. É isso aí. Então, eu prefiro não falar com vocês isso agora, porque senão vai virar um bocado de informação, mas se vocês quiserem, os grupos, depois lá no Zap também, vocês me chamarem lá, para eu passar a parte de vocês, até mesmo tirando a fotinha aqui no slide, assim, professor, me passa a minha parte aí, porque por enquanto a gente não vai preparar, eu não vou pedir para vocês esse plano ainda, tá? Mas assim, só para a gente reforçar a ideia, tá? A ideia é a seguinte, é que vocês façam um plano de aula voltado para a sua dimensão e que você estabeleça um conteúdo, né? E aí eu pedi para que vocês, dentro desse conteúdo, um conteúdo que você vai escolher, pode ser esporte, professor? Pode, né? Ah, mas é do ensino fundamental, não tem problema. Que você estabeleça como que você vai explicar esse conteúdo, ensinar esse conteúdo de acordo com a sua dimensão, tá? Algumas dimensões aqui, elas têm uma relação muito próxima com o fazer a atividade. Então, eu estou fazendo a atividade, eu tenho que fazer. Algumas outras, elas estão muito voltadas para a reflexão da atividade, mas o que vocês precisam de entender é que uma está ligada na outra. Para eu refletir a atividade, eu tenho que fazer. Então, não vai deixar de colocar isso no seu plano. Por exemplo, no início da aula será realizada a atividade prática denominada tal, tal, tal. Durante a atividade, os alunos serão convidados a refletir sobre a mesma, com possibilidade de mudanças de regras, mudanças de posicionamento, alteração no número de colegas durante a atividade. Vejam o que eu estou pensando aí como um processo de plano de aula. Então, vocês vão me explicar, seria essa a ideia. Por enquanto, eu vou pedir essa pausa. A gente vai falar sobre essas dimensões. Então, na semana que vem, a gente já vai começar a aula falando das dimensões e eu vou aprofundar cada uma dessas dimensões, dando alguns exemplos para vocês. Então, quando eu falar de, por exemplo, fruição, a gente vai contextualizar, eu vou pegar o que está lá na LDB de fruição, né, que está aqui nos slides, e eu vou trazer para vocês algumas atividades, alguns exercícios, algumas possibilidades dentro da fruição. Entendeu? Então, é melhor que a gente faça isso, amarre isso na semana que vem, falando sobre cada uma delas, e a gente só conversa sobre isso na semana que vem. Tudo bem para vocês? Correto? Hoje, a gente fecha falando sobre o objetivo do ensino médio, tá? Quais são os objetivos do ensino médio? Essa ideia dos objetivos do ensino médio. Professor, vai disponibilizar esse material? Sim, vou disponibilizar esse material. Eu disponibilizei para vocês nos grupos já a LDB, né? Aquele link também para vocês fazerem aquela brincadeirinha lá das dimensões do ensino fundamental, não tem do ensino médio, é do ensino fundamental. E eu vou achar para vocês a LDB. Eu acho que é importante vocês terem isso tudo aí guardadinho. Então, eu vou ver se eu consigo uma LDB para vocês também, para que vocês comecem a brincar de ler a LDB. Tá bom, gente? Então, é isso que eu tinha para hoje. Vocês querem fazer alguma pergunta? Que tem alguma dúvida? Tá tudo certo? Deixa eu interromper minha gravação aqui. Então, nós estamos encerrando a nossa aula. Agradeço a todos e encerro aqui a minha gravação. Pronto, gente. Agora pode falar mais besteira, né? Agora está liberado. Agora está liberado. Vocês têm alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Stephanie? Hoje eu estou com o meu copinho.
E o sorteio? Nossa Senhora. Quem foi, né, pai? Ó. Pra quem pode, né? Rico, né? Rico. Os mais ricos. Mentira, eu ganhei. Toda aula é um copo diferente, velho. Não fui não, esse aqui eu ganhei. Agora da Copa do Mundo eu fui mesmo. Agora nas Olimpíadas eu não fui não. Mó decepção eu não ter conseguido ir. Mas eu não fui porque realmente estava caro. Aí para ir lá para o Rio de Janeiro naquela época era caro pra caramba. Você tem as moedas, professor? Ô, Fernando, eu tenho acho que 11. Eu não consegui todas, cara. Eu tenho elas. Próxima aula eu vou exibir as moedas também. Ó. O pessoal fala que vai valer um dinheiro bom, hein? Pois é, cara. Eu tenho 11 moedinhas só. Eu sou dois, acho que são 16, se não me engano. 16, são 16. 16, né, Alisson? Meu irmão tem acho que uns 3 montados desse aí. O quê? Esse jogo de moeda aí das Olimpíadas, eu dei tudo pra ele, eu não gosto. Ele coleciona dinheiro, moeda. Ah, não, então vamos negociar aí essas minhas que tá faltando, pô. Depois você me fala quanto tá faltando, que eu vejo se ele tem lá. Aí, ó. Viu? É só conversar que o trem vai, ó. Começa a fluir. Gente, então é isso aí. Quero agradecer, então, a participação de vocês e a gente encerra, tá bom? Então tá, professor. Tchau, tchau. Valeu. Juiz. Professor. Tchau, obrigado. Mas aula passada eu perdi o quê, meu querido? Rapaz, essa divisão aí das dimensões, eu expliquei. Eu peguei aqui agora, eu gravei aqui, eu vi, tá aí o Dante, né?